Olá pessoal, meu nome é Wender Ferreira, sou corretor aqui da Rede Móvel Net, gravando mais um vídeo aqui para vocês, né? Eu vou trazer um tema aqui muito importante, que eu acho que todo vendedor, em geral, da área de vendas, né, que trabalha com o público direto, tem que ter. Seja vendedor externo, seja galpão, seja loja, seja qualquer ambiente, né? Eu acho que, no meu ver, tem profissionais melhores, sempre vai existir profissionais melhores e piores. Na verdade, não existe profissional melhor ou pior, existe o mais treinado e o menos treinado, do meu ponto de vista. Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade. Eu acho que deveria ter, que são os requisitos essenciais que eu acho para a pessoa. Não é que ela não vá se frustrar, mas ela vai se frustrar menos. Vai ter uma frustração temporária rápida, né? Ela vai frustrar ali no máximo 5 segundos ou 5 minutos e a vida vai tocar para frente. Do meu ponto de vista, primeiro, um dos principais pilares, né, desse tipo de vendedor é a resiliência. Ele tem que ser resiliente. Vai acontecer muita coisa ruim, muita decepção, muito cliente chato, que enrola a pessoa. Tem casos, por exemplo, o cliente às vezes ele não está 100% seguro de si ou da negociação. Ele vai fazer algumas perguntas bobas, né? Vai perguntar coisas que não deveria, às vezes, nem perguntar. Então, acho que qualquer ramo do negócio, quando você está iniciando, às vezes até você já esteja no ramo, mas ainda você não conseguiu atingir aquele nível de maturidade suficiente, o cliente vai ter dúvidas mesmo, né? E se você, às vezes, dependendo da situação, não souber esclarecer essa dúvida, você vai encher mais a cabeça do cliente de dúvida. Nós estamos aí com a situação que a internet está aí. Hoje você vai lá no Google, digita lá no modo pesquisa, né? Te dá as informações precisas na hora exata. Às vezes não tem aquela precisão total, mas te dá o caminho certo. Então, automaticamente, na era digital, não tem como mais nós, como representantes, como vendedores, eu sou da área imobiliária, mas já fui da área comercial, sermos mais, digamos, entre aspas, amadores. Temos que ser extremamente profissionais em tudo, em todos os sentidos. Tanto na questão de venda, tanto na questão comportamental, quanto na questão de técnicas e conhecimento do produto. Cada tipo de negócio tem o seu produto. Existe negócio de produtos físicos, produtos digitais, existem os serviços, né? São aqui você me desculpa o barulho, pessoal, mas aqui é porque ele está de frente para a rua, não tem como evitar, não. Já tentamos, mas não tem jeito. Ele é bem movimentado. Então, cada tipo de ramo de negociação, você está vendendo algo. Pode ser algo físico, pode ser algo que não seja físico, seja tangível, pode ser um serviço, né, uma prestação de serviço ou algo do tipo. No caso de venda, para meu ver, a pessoa ela tem que ter alguns tipos de comportamentos que a gente vai aprimorando ao longo do tempo. Isso se você não adquire da noite para o dia e nem imediato. Isso é com o tempo, é com paciência, estudando, aprendendo o mercado, conhecendo o seu produto, conhecendo o que você está trabalhando. Cada dia tem uma descoberta nova, tem uma novidade que surge no mercado e você tem que ir se aprimorando, né? Eu acredito que o vendedor, já falei em outros vídeos aqui, ele tem que ter várias habilidades em uma pessoa só. Ele tem que conhecer de vários assuntos para conseguir desenvolver e vender o seu produto. Então, assim, no meu ver, igual eu estava falando, né, duas habilidades essenciais, eu acho que todo vendedor, de qualquer setor que seja, tem que ter. Primeiro, resiliência. Por que resiliência? Ele vai se frustrar muito. Ele vai mais se frustrar
do que ter sucesso. Mas quando vem o sucesso, às vezes o sucesso cobre essa frustração. Segundo ponto, ele tem que ter um controle emocional fortíssimo. Se a pessoa não tiver controle emocional, ela vai passar muita raiva com venda, ela vai passar muito estresse. Isso pode vir até a prejudicar essa pessoa. Como assim? Porque nós estamos lidando com um ser humano. O ser humano cliente é complicado, eles são danados. Então, assim, você tem que munir de conhecimento, de estratégias, de técnicas de venda e também de padrões, procedimentos e padrões, para você prevenir de algumas certas situações. Hoje, com o Código de Direito do Consumidor, o cliente, às vezes, ele nem conhece o código, mas ele acha que ele pode tudo, né? E, às vezes, não pode. Cada um tem o seu direito. Quem é advogado aí sabe, no âmbito da justiça, né, no judicial, a justiça sempre defende o lado mais fraco. Mas, às vezes, o mais fraco pode ser também a empresa, né? Às vezes, não é o cliente. Como assim, empresa? A empresa está iniciando, a pessoa pode agir de má fé e querer ir lá e aproveitar da situação dessa empresa, né? Então é bom que a gente conheça os nossos direitos, os nossos deveres, para que a gente não atropele nem prejudique os direitos e os deveres do outro. A empresa, na verdade, tem empresas que elas são construídas na base da raça mesmo, da resistência, né? Que é o nosso caso aqui, que é na base da força. E tem empresa que já tem uma estrutura toda montada, já tem um fluxo de caixa maior, melhor, né? Então, assim, no nosso caso, por exemplo, o fato da gente ter iniciado dessa forma demonstra que nós temos que ter um conhecimento até um pouco maior para nos prevenirmos de certas situações. E hoje o mercado é assim, o cliente, se ele achar brecha, se ele achar oportunidade, ele vai tentar lesar a empresa. E às vezes, por falta até de caráter mesmo do cliente, né, ele pode vir agir dessa forma. Então, por que a gente tem que ter no meu ponto de vista, a gente tem que ter essas duas disciplinas, né, esses dois controles emocionais, digamos assim? Por quê? É o momento ali vamos dizer assim, onde tudo move dentro do vendedor, né? Por exemplo, acontece algo muito triste que ele não estava esperando e tal, aquilo ali vai mexer profundamente com as emoções dele. Se ele não tiver 100% preparado, não tiver obtido, né, uma certa resistência, um conhecimento aplicado, ele pode vir até sucumbir e às vezes até sair do ramo, que ele não vai suportar, entendeu? Ele não vai aguentar. A venda não é para qualquer um. A venda é para quem gosta, quem quer e quem é resistente, que é o principal. Um setor que ela pode transformar a vida de qualquer ser humano. Ao mesmo tempo que você está ali na lona, você pode ficar rico muito rápido. Não digo rápido, mas com constância. Porque ninguém fica rico rápido, a não ser o cara que faz algo errado. Mas ela proporciona uma adrenalina forte e uma condição de mudança de vida muito rápida na vida do cidadão, de qualquer pessoa de bem que queira mudar. Eu já vi casos, por exemplo, né, não conheço, mas comentaram comigo, de corretores. Nós temos um corretor, por exemplo, aqui na nossa região, que ele era vendedor de CD e DVD e aproximou, né, do pessoal num condomínio aqui da nossa região. O condomínio ele é de, digamos, não alto padrão, médio alto padrão, né? Já estou chegando quase no alto. E gostou da carreira imobiliária e começou a vender lotes. Nessa brincadeira de vender lotes lá não eram baratos, era lote na época a partir de 300, 400 mil reais, isso há muito tempo, naquela já era muito dinheiro, e começou a vender. E foi vendendo, vendeu o primeiro lote, já conseguiu uma comissão muito boa,
vendeu o segundo, já conseguiu uma comissão muito boa, esse condomínio foi crescendo. Hoje, lá para você ter ideia, as casas mais baratas, mais em contas, né, baratas que denigre de produto, mas mais em contas que você acha lá é na casa, no mínimo, de R$ 1.200.000. No mínimo. Com os menores valores. Tem casa lá que eu vi lá até de R$ 18 milhões. Entendeu? Para uma comissão média aí, nesses imóveis as comissões são menores, né? Ela chega ali na casa dos 4%. Né? Se você vender um imóvel desse aí de, vamos lá, arredondar aí 20 milhões, por exemplo, vai dar mais ou menos R$ 400.000 numa venda, né? Então, tem um caminho da área de vendas, no meu ver, como o caminho da vida da gente, como o caminho pessoal, que ele tem que ser trilhado. E eu não conheço ou desconheço, se tiver alguém aí que tenha quebrado esse caminho, que se manifeste, que eu nunca vi. Tem as etapas, né, tem as trilhas, tem a parte da dor, do sofrimento, da dificuldade, mas tem a parte também da glória, tem a parte das coisas boas, tem a parte dos frutos, né? Então, assim, eu acho que a gente planta hoje para colher lá na frente. Se regrar direitinho, se cuidar direitinho, vai dar um bom fruto. Se não fizer essa parte, pode ser que nem dê fruto, do meu ponto de vista. Tem muitas empresas que, se você reparar, né, inicia e com um certo tempo elas fecham e vão fechar mesmo. Se ela não se inovar, não começarem a atualizar padrões, não começarem a agir mesmo como empresa, elas podem ser que com o tempo elas venham a não existir mais. Tem lugares, por exemplo, eu já vi aqui, no caso, empresas pequenas, né, hamburgueria, por exemplo. A pessoa começou muito bem, né? Tinha bastante cliente, vendia muito bem, às vezes chegava lá não tinha nem espaço para o pessoal sentar. Mas o que ocorreu? A pessoa não inovou. E ela começou antes daquela época, eu estava iniciando o iFood ali. Aí veio o iFood no início era fraco, né? Depois ele começou a melhorar também e ganhou o mercado. Então, aí veio as concorrências, o pessoal começou a montar, né, alguns negócios de hamburgueria de casa, entrega de sair de casa, ou às vezes alugavam uma lojinha pequena, não usava de cliente, era tudo entrega online. E hoje essa empresa está praticamente quase fechando, porque ela não inovou. Primeiro, ela nem no iFood ela quis entrar, ela continuou com as entregas diretas, né, para economizar na questão do frete, e foi deixando, continuou do mesmo jeito. E aquilo ali, com o tempo, vai perdendo cliente, a concorrência vai aumentando, né? E aquilo ali, com o tempo, vai gradualmente vai diminuindo o fluxo de venda. E automaticamente, se a pessoa não souber inovar e souber administrar direitinho, acaba fechando, né? No vídeo passado falei das concorrências, nós temos concorrências diretas e indiretas, né? Então, qualquer pessoa pode tirar o seu cliente, mas tem mercado para todo mundo. Não quer dizer que você não vai ficar sem vender. Tem que ver o tipo de posicionamento seu no mercado, o estilo do seu negócio. Por exemplo, aqui a gente trabalha com mobiliário. Então, conheço aqui, tem várias mobiliárias no bairro, alguns são bem conhecidos meus. Já trabalhei em uma, né, que é uma mobiliária muito conhecida aqui na região, né? Mas eles têm um método, a gente tem outro. A venda é diferente? Não é. É a mesma, mas o estilo de gestão é diferente. A forma de proceder é diferente. O que não vai mudar é simplesmente os processos de venda, que é igual para todos, né? Mas o jeito de conduzir é diferente. Outra questão que eu acho, no Brasil existe um problema, que não sei se é problema ou é uma cultura, né, que eu acho, que nesse ramo, por exemplo, de prestação de serviço, que é imobiliária é prestação de serviço, acaba, tem os clientes em si, eu não sei o motivo, mas tem muito cliente que ele tem uma certa insegurança com alguns setores imobiliários,
ou algumas imobiliárias. O que eu penso? Existe uma disputa muito grande de uma imobiliária para outra, seja assim, naquela questão da vaidade, naquela questão de querer pegar a comissão só para si, ou às vezes até de prejudicar o próprio colega, né? Isso para mim não que ele tenha que ajudar, mas também não tenha que trabalhar, seria falta de ética, né? Às vezes faz isso até sem perceber, mas acaba fazendo. Eu não conheço lá dentro dos Estados Unidos, mas conheço pessoas que vão lá constantemente, são clientes nossos aqui, e conheço pessoas que moram lá. E uma coisa que eles comentaram comigo aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, todos os imóveis captados, ele vai para um sistema só, né? E lá, qualquer contratinho que você assina já tem validade. Lá não é igual aqui, que tem essa transferência de escritura, tem que fazer escritura e depois fazer agora registro, não. Lá o contrato que você assina, ele já tem validade para transferência de documentação. E lá também é assim, a imobiliária ela não atua sozinha. Todo cliente ele tem um corretor que auxilia na compra e tem um corretor que auxilia na venda. As comissões lá são divididas. Geralmente é 6%, é 3% para cada um, né? Então, ou seja, os corretores negociam entre si, né, e fecham a venda. Fechou a venda, tem a opção de o cliente comprador pagar o corretor dele, o cliente vendedor pagar o corretor dele, ou então, geralmente, o cliente vendedor pagar a comissão de ambos, né? É acordado ali entre as partes. E é uma negociação mesmo, é um negócio muito interessante, porque lá funciona, né? O corretor lá realmente ele é valorizado como profissional digno, né? E funciona. Então, assim, se torna mais fácil para você trabalhar, né? O financiamento lá, você faz o processo da venda do imóvel e você tenta o financiamento da posse, né? Para ver se o banco vai liberar. Geralmente a maioria libera, porque lá tem uma cultura um pouco diferenciada da nossa. Aqui não, você tem que fazer tudo primeiro e aprovar o cliente para mandar para o banco. Ainda corre o risco de, se o banco demorar muito tempo ali, vencer algum documento, alguma coisa, e você tem que pagar aquele documento novamente, né? Por exemplo. Lá eu não sei se tem isso, mas aqui acontece muito. E as taxas aqui também no Brasil, né, são bem caras, né? A transferência de um imóvel aqui ela não é barata. Ela fica na faixa entre 6% e 7% do valor venal. O que é o valor venal? O valor que a prefeitura avalia o imóvel, né? Então, eu acho que falta um pouco de valorização do poder público do serviço de corretagem. Se o cara tem uns nichos também, né? Se o cara tiver no nicho já de médio, alto padrão, é diferente, porque lá ele já está no nicho de mercado com valor agregado maior. Então, uma venda que ele faz, ele já tem uma excelente comissão para que ele possa se estabilizar aí por um longo período. Mas no nosso caso, vou falar do nosso caso, gente, que é a minha casa, a minha vida, a gente trabalha com povão, a gente trabalha com pessoas, eu não gosto da palavra emergente dá a impressão de se a pessoa está fora ali, né, da sociedade. Mas pessoas simples, né, vamos colocar assim, assalariados, a gente trabalha com assalariados, pessoas de baixo poder aquisitivo. É o público mais difícil de trabalhar. Por quê? Falta de informação. Às vezes a pessoa tem condição de comprar um imóvel e não sabe. Se ela tiver o nome limpo, estiver trabalhando CLT, de carteira assinada, ela já é um potencial comprador, tá? Falta de cultura. O pessoal às vezes não tem compromisso de cumprir aquilo que eles se dispõem, né? Às vezes começa a negociação, o cliente some, nunca mais você vê ele, ou às vezes desiste do caminho, às vezes fala com o cliente, aprovou você desse perfil, você tem que continuar nesse perfil até o fim do contrato, você não pode mudar, não pode sair da empresa, não pode casar, não pode financiar nada. Aí passa a semana que vem, o cliente não aguenta, né? Esse tipo de público, ele tem um consumismo exagerado, a pessoa vai lá e financia um carro, uma moto, tal, e perde o financiamento. Então, para mim, é o público mais difícil que tem, mas também é uma escola. Se você aprender a trabalhar com Minha Casa Minha Vida, com o tempo, você vai conseguir trabalhar com qualquer outro público. Por quê?
Minha Casa Minha Vida é a base de tudo, né? No caso de valores de imóveis de alto padrão, médio padrão, o que muda é só a questão da negociação e pagamento, né? Mas em questão de documentação, essas coisas, é igual para todos, não muda, né? Então vamos lá, voltando ao tema que eu estava falando. Resiliência e controle emocional. Por quê? Como é um público mais difícil, a resiliência vai te ensinar a ter calma, né, ter tranquilidade ali para se portar perante o seu cliente. Porque o cliente, ele observa a gente o tempo todo, né? Nós temos que mostrar para ele essa seriedade, mostrar para ele esse nosso profissionalismo, né? Se a gente perder a calma, o cliente vai perceber. E controle emocional. Por que controle emocional? Controle emocional, ao meu ver, mais ligado a tantas coisas que acontecem. Às vezes o cliente não fez nada, mas acontece algo no mercado que vai desequilibrar, né? É um mercado difícil de atuar, difícil de trabalhar, mas não é impossível, né? Como que a gente vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado? Como que a gente consegue sobreviver nesse mercado? Empilhando vendas. Nós estamos fazendo várias vendas, né? Porque as comissões também demoram. Hoje, para você fechar um financiamento com a Caixa, dependendo da situação, demora 3, 4 meses, né? É um processo longo. E a Caixa só paga depois que o documento está averbado, registrado no nome do novo comprador. Aí ele averba, fica alienado pelo banco, o banco vai e deposita na conta do proprietário. Enquanto não fizer todo o processo, o corretor não recebe. A não ser que tenha entrada. Se tiver uma entrada financeira, né, a gente tira ali a comissão da venda já nessa entrada. Mas a maioria das vezes não tem, ou então às vezes a entrada é FGTS e acaba acontecendo essa situação. Tem outros produtos, né, desse ramo que a gente pode estar agregando que vai ajudar na questão da força financeira, por exemplo, locação. Locação, a gente trabalha, pega o primeiro aluguel, é cobrado uma taxa administrativa de 10% ao mês. Então a locação é um produto também que ajuda a segurar ali as contas imobiliárias, as contas pessoais, até que venha um dinheiro maior de uma venda. Se a pessoa se a própria pessoa for correspondente bancário da própria imobiliária, no caso correspondente bancário, o banco, no caso a Caixa, né, que é o nosso principal banco, a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, elas pagam uma porcentagem de comissão para cada venda efetuada. Por exemplo, eu não sei quanto está o valor, mas tem limites de valores, né? Mas os valores chegam até 3%, então no caso até ultrapassa, quando é valores muito altos, né? Então, você fez uma venda ali, um exemplo, vamos supor que você já esteja no patamar de 3%. Você atingiu o valor ali, se você fez uma venda, por exemplo, de 300 mil, além de receber a comissão, que vai dar na casa de 18 mil, você ainda recebe mais 9 do banco, porque o banco, ele paga para o correspondente. Mas aí, se você mesmo tiver o correspondente dentro da sua imobiliária, correspondente seu, geralmente a maioria faz com correspondente terceiros. Despachante imobiliário. Despachante imobiliário também é aquela pessoa que resolve a documentação do imóvel para você para transferir para o seu nome. O despachante imobiliário hoje está na casa de um salário mínimo, né? O pessoal cobra aí um salário mínimo para fazer esse tipo de serviço. Qual é a atividade do despachante imobiliário? Ele vai organizar toda a documentação, enviar para o cartório para iniciar o processo de transferência. Assim que marcar lá para o pessoal assinar no cartório, vai iniciar o processo de escritura, né? Que o cartório faz uma minuta, vai ali lá com o comprador e vendedor, ele faz o pagamento, e nesse processo de minuta, a pessoa lê ali, é feito a escritura do imóvel. Nisso já foi pago TBI, essas coisas, né? Essas taxas que o cartório exige. Aí o despachante faz esse processo até o fim, depois leva no cartório de registra, vai sair, a matrícula vai atualizar para o nome do novo comprador. Ele cobra mais ou menos um salário mínimo para fazer esse tipo de serviço, tá?
Tem outras imobiliárias que ainda colocam pessoas para trabalhar com empréstimos consignados, para aposentado pensionista. Já sai um pouco fora do ramo, né? Um pouco fora do foco ali da imobiliária, mas às vezes dá um movimentozinho, consegue segurar também as contas, né? Tem imobiliárias que às vezes também tem um poder de caixa um pouco maior, investe em compra de imóveis de leilão, imóveis de pequenos valores, né? De leilão, lotes que está com preço bom, compra e volta com isso para o mercado com uma venda maior, de um valor maior para ganhar ali uma porcentagem, um valor em cima, né? Então, assim, tem produtos também que dá para trabalhar, os ganhos não são altos, astronômicos, mas também não são ruins, dá para sobreviver, mas você tem que ter venda constante. Se não tiver venda, vai quebrar, não vai dar certo, porque o que move qualquer empresa é venda, né? Mas isso, do meu ponto de vista, não é do dia para a noite. Você tem que ir insistindo, aperfeiçoando, vai corrigindo os erros, né? Vai corrigindo as rotas, que vai errar, não adianta, vai ter erro mesmo, isso faz parte de qualquer ensinamento humano, de qualquer coisa que você fazer na vida, você vai errar primeiro para acertar depois. Mas você vai ali galgando, acertando alguns pontos para ir aprimorando. Uma coisa que eu acho legal, eu acho que todo vendedor tem que ter, isso eu aprendi com meus antigos professores que eu tive na área de vendas, né, que foram as pessoas que me introduziram, questão de memória. Nós temos que ter uma memória boa. Não vamos conseguir lembrar de tudo, mas temos que arrumar um jeito de guardar e de lembrar dos nossos compromissos. Hoje, por exemplo, eu tinha marcado uma cliente, era 8h30 da manhã, lá no bairro próximo de Vale dos Acácios. Eu tinha esquecido completamente. A mulher me ligou 8h30, você já tá vindo e tal, que eu tô aqui, eu tenho que voltar. Eu fiquei todo sem graça. Mas aí eu mandei mensagem, você me desculpa, eu fiquei aguardando a sua confirmação, mas daqui meia hora estarei aí. Fui, arrumei rapidinho, escovei os dentes e tal, e compareci lá e graças a Deus deu tudo certo. Mas ela era uma pessoa tranquila, dependendo do cliente, se ele não for tranquilo, ele vai ficar puta da vida. Tem cliente que até sai falando mal, né, por causa disso, da imobiliária. Então, vai acontecer também, a gente não é máquina, né, a gente é humano, a gente vai errar, vai esquecer, mas temos que cuidar da memória. A memória é algo importantíssimo para quem mexe com vendas, porque senão você vai ficar repetindo a mesma coisa várias vezes e não vai aprender. E padrões, desenvolver padrões de formas repetitivas, de forma que você decore. Por exemplo, você entra numa empresa hoje, a empresa lá tem lá o padrão dela, o procedimento dela, correto? Às vezes você não sabe, mas você vai fazendo aquilo tantas vezes, que você acaba virando automático, né? Então, na imobiliária, no nosso dia a dia de vendedor, a gente tem que começar a fazer isso também, para a gente transformar aquele hábito em um hábito automático, né? Então, assim, é mais um toque mesmo da nuance, né, que eu queria falar com vocês, e a questão dos comportamentos sentimentais. Nós vamos sofrer do mesmo jeito, nós vamos chorar do mesmo jeito. Tem vendedor que chora muito, eu já chorei muito, tem muito vendedor que chora, tá? Acho que não chora, não chora. Nós vamos entristecer muito, mas é uma profissão que ela te molda, ela te ensina a ter caráter, ela te ensina a ter disciplina, ela te ensina a resistir e a suportar reveses da vida. Então, eu acho assim, que todo mundo que entrar na área de vendas, na área de vendedor, seja representante comercial, seja corretor imobiliário, seja vendedor, que seja de algum produto físico ou pela internet, ele está sempre mexendo ali com as emoções, mexendo com o interno dele, né? Então, ao mesmo tempo, ele está se moldando constantemente. Se a gente der sorte de colar com pessoas que têm uma experiência maior, que vai ensinar você, igual eu tive no passado, né, que são os famosos mestres, e a gente vai melhorar cada vez mais o nosso perfil. Se não aparecer, se não tiver,
a gente tem que ir na raça mesmo e no peito ali para conseguir aprender, né? Aí vai ser na base do dia a dia mesmo e do aprendizado. Outra coisa, leitura. A leitura é algo, acho que primordial, né? Eu já falei aqui nos outros vídeos, tem um grande autor que eu escuto muito, eu leio, mas eu escuto muito áudio também, que é alguns falam Earl Nightingale, né? Eu falo Earl Nightingale, que foi um dos grandes estudiosos dessa questão de comportamento humano empresarial. O cara é fera, ele ensina muita coisa. Quem quiser depois pesquisar no YouTube, tem um rapaz que é o Thiago Borges, que traduz, que é muito bom mesmo. Aquilo ali não serve só para a área de vendas, empresarial, assim, mas serve para a vida da gente, para a vida do ser humano, entendeu? É algo bom, a gente está sempre afinando, né, as ferramentas. Eu acho que todo profissional tem suas ferramentas. As ferramentas do vendedor e do representante comercial é o conhecimento e as técnicas que ele tem. Então ele tem que afinar a ferramenta. Para mim, sempre estar aprimorando, olhando o mercado, pesquisando coisas a respeito do assunto, procurando as leis que regem aquele mercado para entender, para não passar coisa errada para o seu cliente. E o cliente vai conseguir confiança nessas atitudes, nesses nuances. Então, assim, quanto mais... E outra, a gente também, o representante comercial ou o vendedor, quanto mais conhecimento ele adquire, mais confiança ele vai tendo ao longo do tempo, né? Então, mais ele vai aprimorando ali o seu ser. Também temos outra coisa que eu acho também, nesse ramo nosso existe uma disputa muito grande entre colegas de trabalho, né? Um tentando provocar o outro, um tentando roubar a venda do outro. Eu já vi muito isso acontecer, né? E eu não acho isso legal. Eu acho que a gente tem que ficar feliz quando vê o outro colega vender, ficar contente, né? A gente fica com aquela frustração, mas tem que ser aquela frustração boa. Fala, pô, por que não foi eu que vendi esse imóvel? Né? Mas não aquela frustração ruim, aquela frustração, digamos assim, por exemplo, de inveja. Eu vejo, por exemplo, outros corretores, né, que fazem uma venda do imóvel, de outras imobiliárias, de outros setores, eu fico feliz, cara, porque cada venda que é feita ali por um corretor vai valorizar mais a nossa profissão. O pessoal vai olhar assim, ó, foi feita uma imobiliária. Locação, cada locação que o cara tá tendo problema, a imobiliária vai lá e resolve para ele, o cara vai ficar feliz, pô, só resolveu depois que eu pus na imobiliária. E às vezes acontece o contrário, eu pus na imobiliária, deu problema, fui locar por conta própria. Eu pus na mão do corretor, ele não trabalhou no meu imóvel, eu prefiro vender eu mesmo. Então, assim, essas coisas, elas minam a nossa profissão. Então, eu acho que se a gente pegou um imóvel ali para trabalhar, para vender ou para alugar, vamos tentar fazer o melhor. Vai dar erro? Vai. Sempre dá erro. No ramo de venda é genérico. Nem sempre tudo vai dar certo. Mas se você faz o melhor, você vai conseguir resolver, vai conseguir seguir sua vida ali adiante, como com vendas, né? Com na área de representação ou corretagem. Eu falo representação porque eu já fui representante também, é muito parecido. Então, no mais, é isso. Tamo junto e até a próxima. Semana que vem vou ver se eu consigo gravar um vídeo, pelo menos um vídeo, toda quarta-feira, né? Porque na hora que eu chego aqui dá uma preguiça de gravar. Só quando a gente grava a gente sente bem, porque quando você grava, você vai adquirindo um novo hábito, uma nova forma de falar, né? Às vezes isso pode ajudar, né? Ajuda a gente, pode ajudar outras pessoas também que possam estar vendo esse vídeo, né? E estar se identificando aí com a gente, tá bom? Obrigado a todos aí, tudo de bom e um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.